Paz do Senhor, pré-adolescentes. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos falar da lição 5, que fala sobre Jesus e a mulher samaritana. Vamos orar para dar início à aula. Pai, em nome do Senhor Jesus, na sua presença eu me encontro nesse dia. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Senhor, que o Senhor venha, Deus, me capacitar, Pai. Fala, Senhor Jesus, ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor quer ensinar a eles. Toma a mente, o coração, Senhor Jesus, dos pré-adolescentes, que eles possam entender da tua palavra, do teu ensinamento. Pai, que eu possa ser um instrumento, um canal de bênção na vida dos teus filhos. Pai, me usa e que venha ser uma aula abençoada debaixo da tua graça. Pai, é o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. E nessa lição, pré-adolescentes, vai falar sobre Jesus, que ele tinha uma missão para ele fazer na região da Galileia, e ele tinha que chegar até a Judéia. Para chegar até a Judéia, ele tinha 2 caminhos para percorrer. Um mais longo e um mais curto, que passava por Samaria. Porém, não era um caminho ao qual os judeus sempre passavam, porque judeus e samaritanos tinham uma divergência, uma diferença entre eles. Mas Jesus, mesmo sabendo dessa diferença, ele decidiu passar por Samaria. E quando ele chegou em Samaria, numa cidade chamada Sicar, provavelmente ele teve sede e ele foi até um poço. Chegando lá nesse poço, chegou também uma mulher. Essa mulher que nós não sabemos o nome, mas que era uma mulher samaritana. Era por volta de meio-dia e ela foi tirar a água do poço, porque esse era um costume das mulheres daquela região, e buscar água para sua casa. Naquela época não existia água encanada igual nós temos hoje, então havia necessidade de ir e buscar água para abastecer as suas residências. Então aquela mulher ela foi buscar água e, chegando lá, se deparou com Jesus, e Jesus pediu ela água. E ela ficou espantada, porque, como eu disse a vocês, judeus e samaritanos tinham uma divergência. Então ela ficou espantada de Jesus estar falando com ela, como um judeu está falando com uma mulher samaritana. E Jesus pediu água para ela. E depois desse espanto, ela questionou Jesus como ele estava pedindo água a ela, mas ele não tinha nem uma vasilha, um pote, para ela dividir, a água dela com ele. Aí, então, Jesus falou para ela a seguinte frase. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então, Jesus estava falando com ela que se ela soubesse quem ele era, quem ele é, ela não ia se preocupar em dar a água para ele, porque ela não tinha entendido. Ela achou que era uma água normal, essa água comum que nós bebemos, mas Jesus estava falando de água espiritual. Se ela soubesse quem estava pedindo água para ela, ela não se preocuparia em dar, mas ela pediria a água que Jesus poderia oferecer a ela e nos oferece hoje, que é a água da vida.
Nesse momento que Jesus falou com essa mulher samaritana, nós já tiramos um primeiro aprendizado, que é que Jesus não faz escolha, acepção de pessoas. Jesus, ele não vai olhar para uma pessoa, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, se ela tem dinheiro ou não. Ele não faz escolha desse tipo de pessoa. Devemos aprender com Jesus a não fazer acepção de pessoas por um rótulo, por uma característica que ela venha a ter. E eles prosseguiram conversando. E Jesus falou a seguinte frase para aquela mulher: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva, eterna. Então, Jesus estava explicando para aquela mulher que ele não estava tratando de água comum, uma água física, mas sim de uma água espiritual, que só quem pode nos dar é Jesus. A salvação, ele é o único agente de salvação para as nossas vidas. Nós devemos conhecer Jesus, continuar a conhecê-lo e buscar nele, saber que só nele existe salvação. Não existe salvação nos meus pais, não existe salvação no meu amigo, mas em Jesus, sim, em Jesus há salvação. E a conversa entre Jesus e a mulher samaritana continuou. E Jesus fez alguns questionamentos para ela, falando da vida que ela vivia em pecado. E ela, querendo talvez tirar o rumo dessas perguntas que falavam sobre o pecado dela, ela fez um questionamento a Jesus, se existia um lugar certo para se adorar a Deus. E aí Jesus falou que eles iam adorar somente no monte. E Jesus disse para ela assim: mas virá um tempo em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. João 4:23. O que Jesus estava querendo dizer com essa mulher, para essa mulher? Que não existe um lugar específico para poder adorar. Que nós podemos adorar a Deus, a Jesus, aonde nós estivermos. Não tem que ser só no culto, só dentro de casa, só na escola bíblica. Não, nós devemos adorar Jesus de todo o nosso coração, com sinceridade, em qualquer lugar que nós estivermos. Às vezes a gente pode estar no nosso colégio, vamos estar no colégio e podemos adorar a Deus com uma adoração sincera, com o nosso coração entregue a Deus. Podemos estar indo para um passeio com os nossos pais e nós podemos ir adorando a Deus. Aonde nós estivermos, temos a oportunidade de poder adorar a Deus. Porque antes se tinha um lugar aonde tinha que ir adorar, oferecer o sacrifício. Hoje, depois de Jesus, não existe esse lugar específico. E aonde houver um coração sincero, uma adoração sincera, Deus ele recebe aquela adoração aonde nós estivermos. E Jesus e aquela mulher continuaram a conversar. E como Jesus estava falando sobre
em forma de parábolas e ela não estava entendendo muito bem o que ele queria dizer, Jesus foi claro e declarou para ela assim. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Então Jesus declarou que ele era o Messias, ele era o profeta que aquele povo esperava, e que nele havia salvação, que nele havia a água da vida eterna. E aquela mulher, ela saiu e foi contar para o povo dela que ela tinha encontrado o Messias ao qual eles estavam esperando há muito tempo. E nessa lição nós aprendemos então que Jesus, ele não vai fazer escolha de pessoas, e nós também não devemos fazer escolha de pessoas para ser nossos amigos, para nós ajudarmos. Nós devemos ter uma visão como Jesus teria. Nós aprendemos também que somente em Jesus há salvação, não tem outro caminho. Somente aceitando Jesus, reconhecendo Ele, existe salvação. E aprendemos também que a adoração não vai depender do local aonde você e eu estiver, mas vai depender do nosso coração sincero, agradecido a Deus, para que essa adoração seja verdadeira e suba ao trono do nosso Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês, assim como Ele falou comigo neste dia, e que nós possamos aprender com Jesus mais uma vez. Vamos encerrar essa aula, vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos por esse ensinamento, por essa oportunidade, Senhor, de estar falando da Tua palavra. Senhor, meu Deus, toma a mente dos Teus filhos, que eles possam aprender mais de Ti, Pai. Aprender a não fazer acepção de pessoas, saber que só em Ti existe salvação, Pai, e que não existe só apenas um lugar para Te adorar, mas que se o nosso coração for sincero, o Senhor recebe a nossa adoração onde quer que nós estejamos. Senhor, continua conosco, nos abençoa, nos direciona e nos instrui, Pai, a fazer aquilo que agrada o Teu coração. É o que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pré-adolescentes? Até mais.